Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma programação do evento Melhores para o Brasil, unindo essas pessoas que todos os dias fazem trabalho extraordinário. Vou me apresentar. O meu nome é Camila, sou mãe da Malu e da Nina, casada com o Rodrigo. Hoje eu sou sócia da Oficina Muda. Eu e a Oficina Muda, a gente tem um propósito em comum de estar atuando na transformação regeneradora da cadeia da moda, olhando para o resíduo de uma maneira criativa, para que a gente atue de forma regeneradora para o planeta e para a sociedade. Falando um pouquinho de mim fisicamente, né? Eu sou uma mulher de 44 anos, tenho um cabelo preto meio ondulado, assim, na altura do ombro, minha pele é clara, tenho olhos castanhos, estou usando um vestido pretinho, não dá muito para ver, eu acho, mas eu estou de vestido porque aqui no Rio está muito calor e hoje eu estou me sentindo assim muito privilegiada, muito feliz e muito honrada de estar participando para facilitar essa mesa com lideranças tão inspiradoras que estão aqui, né, dispostas, abertas e motivadas a compartilhar com a gente um pouquinho da experiência, um pouquinho dos seus olhares. E aí a gente começa a nossa mesa com as apresentações. E eu queria convidar o Bruno para começar falando um pouquinho de você, Bruno. A palavra está contigo. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos colegas de mesa Boa que estão tarde, escutando, Bruno. assistindo a gente. Eu sou Bruno, eu sou cofundador da Chico Rei. Chico Rei é uma marca, nosso carro-chefe são as camisetas, a gente acredita que camiseta muda o mundo, e a gente acredita que a gente muda o mundo através do... E pensando no hoje, talvez um dos grandes projetos nossos que a gente tem uma felicidade em compartilhar é o trabalho que a gente faz dentro de uma unidade prisional, onde a gente ensina a confeccionar e contrata essa turma, e na sequência, quando eles conquistam a liberdade, a gente também contrata eles aqui do lado de fora. É um ciclo completo de ressocialização. É um prazer estar com vocês. Acho que posso falar um bocado mais aí na sequência, a gente tem alguns tantos minutos para isso. Muito obrigada, Bruno. E agora eu queria convidar o Marcos para falar um pouquinho dele. Camila, oi pessoal, super obrigado pelo convite, uma honra estar fazendo parte dessa mesa aí tão rica e inspiradora. Um agradecimento especial à Humanizadas, que tem feito um belo trabalho. Sou a segunda geração na Refazenda, uma empresa de quase 31 anos, fundada pela minha mãe, com o propósito de refazer a moda e refazer o mundo, inspirada na música de Gilberto Gil. Tu me ensina a fazer renda, né? Eu te ensino a namorar, ou vice-versa, não necessariamente nessa mesma ordem. Falando um pouco de mim, sou publicitário e administrador, pai de Bento, acho que hoje é o principal legado. Estou usando uma camisa azul aqui em homenagem a não só o Dia da Água, mas a Semana da Água, vamos chamar assim. E estou super empolgado aí com essa troca que vai rolar. Obrigado. Obrigada, Marcos. E agora o Jonas. Jonas, a palavra está com você para fechar com chave de ouro as nossas apresentações. Vamos lá, vamos fechar a abertura então. Boa tarde a todos. Eu sou o Jonas, sou pai também do Rafa, sou gestor ambiental de formação, sou ambientalista e pacifista desde sempre, sambista há algum tempo. Uma descrição física para o pessoal que está acompanhando, mas que não pode nos ver. Estou usando uma camisa preta, sou um homem. Me considero branco, ainda que se eu for para o primeiro mundo jamais seria considerado um homem branco, mas devo pontuar, a gente até comentou com o pessoal do Humanizadas, essa é a mesa onde houve menos sucesso em diversidade, pelo menos a gente tem uma diversidade de sotaques aqui, né? Mas o trabalho que eu faço na Retalhar, enquanto fundador e CEO da Retalhar, é promover projetos que viabilizem a gestão responsável, inovadora e inclusiva de resíduos têxteis. Então, além do nosso propósito ambiental,
a gente entende que somos um meio para promover um ambiente mais inclusivo, para promover a diversidade. Então, a gente sabe que estamos ainda nessa transição, por isso que essa mesa aqui acabou sendo formada majoritariamente por homens brancos, mas a gente trabalha proativamente para que tenha cada vez mais mulheres empoderadas e em posição de liderança para representar esse cenário de mudança da sociedade que a gente está participando. Obrigada, Jonas. Delícia ouvir vocês, gente. Que alegria, assim. Me sinto assim tão privilegiada de estar aqui. Obrigada por todo mundo. Agradeço também quem está nos ouvindo. E gostaria de compartilhar com vocês o tema, né, da nossa mesa, que é o impacto da indústria da moda na sociedade. E esse é um tema assim muito relevante, né? Eu estava até na semana passada lendo, não me lembro exatamente onde que eu estava lendo, acho que foi no Instituto CIA, sobre o volume de peças que a gente produz no ano, né? O Brasil produz mais de 9 bilhões de peças no ano e consome aproximadamente 7 bilhões. E quando a gente olha para esse número, o que me chama mais atenção é o tamanho do impacto, né, que essa indústria nos traz e, consequentemente, né, um impacto desse tamanho, ele traz muitos desafios, né? E uma coisa que é muito polêmica na nossa indústria é a gente falar sobre a cadeia produtiva. Então, eu queria trazer um pouquinho aqui, luz, né, através da fala de vocês, da experiência, como é que vocês atuam, né, nessa cadeia que é tão linear, desde o processo produtivo, a relação com a mão de obra, a comercialização, o descarte de resíduos, o reuso de materiais, para que a gente, de alguma forma, possa atuar de forma regeneradora para uma cadeia que é tão linear e tão polêmica, né, que causa tantos danos. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a prática dessas 3 empresas maravilhosas que estão aqui. Já que ninguém tirou do mudo, eu posso começar. E eu vou começar pelo final, porque justamente o trabalho da Retalhar, ele começa do fim. Então, a gente faz um trabalho especializado em logística reversa, ou seja, em soluções para os resíduos descartados, e o nosso foco ainda está no fim mesmo, porque é no pós-consumo, ou seja, naquilo que se transformou em um resíduo porque, por algum motivo, perdeu a utilidade enquanto produto. Então, o nosso trabalho está muito aí. Todo produto, em algum momento, vira resíduo. Há uma preocupação muito grande na indústria têxtil, porque todo esse volume de produção gera ainda um desperdício. 20% mais ou menos do tecido que é comprado acaba sendo desperdiçado no processo de fabricação das roupas. E isso já gera muita preocupação. Mas a gente não pode esquecer que o que não foi desperdiçado agora, em algum momento, e no caso das roupas, infelizmente, é cada vez mais rápido que as roupas se tornam obsoletas, seja pela má qualidade do produto, seja pelo fast fashion, que faz esse desejo de ter sempre algo novo, e se não é novo, não é bom. Então, há uma necessidade latente de soluções para o pós-consumo. Então, a gente desenvolve projetos que permitem ressignificar esses resíduos descartados, principalmente uniformes profissionais. E a gente faz esses projetos entregando mão de obra inclusiva, sejam egressos do sistema prisional, por exemplo, que a gente contrata, sejam costureiras das comunidades periféricas do entorno da Grande São Paulo. E aí aproveito também para comunicar em primeira mão para quem está nos assistindo que no dia 31 a gente está lançando oficialmente um projeto super disruptivo e inovador que vai atacar o problema do resíduo na cadeia toda e vai permitir que a nossa solução chegue também no consumidor final. Com uma série de parceiros, um projeto super colaborativo, um aplicativo chamado Plataforma Circular Cotton Move, onde a gente vai levar o consumidor aos pontos de coleta que a gente está implantando no Brasil todo, onde o consumidor pode levar a sua roupa e a gente vai receber, triar, e tudo que for passível de reaproveitamento vai ser reciclado para virar novos tecidos. E aí a gente já está falando realmente de como redirecionar essa indústria têxtil brasileira e, por que não, global, para uma nova lógica, onde
toda essa abundância, todo esse excesso se transforme em matéria-prima novamente, sem que a gente insista nessa sobrecarga dos recursos naturais, que já é bastante perversa aí pela quantidade de conhecimento que a gente tem e pouco tem feito para mudar. Pô, lindo isso aí, hein, Jonas? Quero papear com você depois com a Chico Rei e vocês nesse processo, que eu achei muito bacana. Eu vou aproveitar o embalo que eu fiquei empolgado. Eu acho que antes de nada é bom pensar que aqui eu trago uma visão enquanto o meu negócio, né? Eu não estou pensando na visão macro, né? Eu não sou cientista, não sou estudioso a ponto de encontrar a solução para tudo que é possível. Então eu tenho uma visão, talvez de alguma forma pode ser deturpada, mas até quando a gente vai falar sobre o impacto dada, eu penso no impacto positivo. O que que eu consigo fazer através da moda que eu posso gerar impacto positivo para a sociedade? Quando a gente olha da Chico Rei, a gente começa a ter a mirada para as pessoas que trabalham conosco. Então, como eu cuido do espaço, como eu cuido da forma de, de trabalho, do salário, dos cuidados, como eu faço isso dentro do Chico Templo. A gente trabalha o salário base na firma é sempre acima, hoje pelo menos tantos acima, por cento acima do piso da nossa área. A gente tem hoje o cuidado de buscar todos dentro, na porta de casa e dentro na porta de casa no final do dia. Isso começou com o processo, com a pandemia, e a gente resolveu nunca mais largar a mão disso. Cuidados que para a gente é básico, seja da saúde, com as pessoas que estejam envolvidas nesse processo. Então, acho que parte por aí. A gente vai para uma outra visão que é óbvio, que é consumir produtos que é uma origem certificada, né? Eu acho que para a gente isso é um pouco óbvio, mas que para o nosso mercado não é tão simples assim. Pensar nessa realidade e pensar como que esse consumo se eu falo que o consumo é de uma forma consciente, eu acho que eu estaria falando de uma forma enganosa, porque de fato eu quero vender bastante, mas como eu produzo, como eu gero relação de uma maneira, como eu vou envolver pessoas de maneira consciente, como eu faço com que esse processo seja positivo para todo mundo. Para todo mundo, a gente está falando do meu time, está falando para o meu cliente, estou falando para o meio ambiente. Então, o que a gente se põe hoje está muito relacionado ao que é feito durante o processo de produção desse produto e também fazer conexões com empresas que fazem esse processo seja de reciclagem, de recuperação de resíduos, cuidado simples, seja da água, hoje a água nossa tratada com o meio ambiente, todos os resíduos são pensados para onde a gente destina, e eu acho que é uma constante. As soluções que a gente tem hoje são diferentes das soluções que a gente tinha há alguns anos atrás. Então, ter uma visão, ter uma preocupação de atualização, não só do que eu produzo no sentido de criação, mas também como eu produzo, eu acho que essa é a base do nosso trabalho aqui dentro da Chico Rei também. Bom, e no caso da refazenda, a gente falava em economia circular antes desse modismo todo acontecer, vamos dizer assim, porque há 31 anos, vocês imaginam, né, não existia o termo upcycling, não existia circularidade, etc. Mas a grande ideia de Magna, que é a fundadora, foi fazer algo que não gerasse problema para alguém, tá? Que ela conseguisse fechar o ciclo dentro do próprio negócio, isso tudo com design, com desejo, fazendo produtos que fossem comerciáveis, digamos assim, né? Como o Jonas bem pontuou, esses 20 a 30% de sobra na hora da produção vão para o lixo, ou basicamente para dois tipos de indústria que compram, né? A indústria automotiva ou a indústria moveleira para fazer subprodutos, digamos assim. Mas o propósito da refazenda sempre foi não começou para resolver o problema de alguém, começou para fazer moda de fato, mas uma moda que não deixasse consequências, né? E se bastasse dentro do próprio DNA, agora contanto que fosse com design, né? Os produtos finais não poderiam ser subprodutos, eles teriam que ter o mesmo apelo de design, desejo e funcionalidade dos primeiros 80%, digamos assim, que foram criados, né? No braço social,
a inclusão ou a geração de trabalho com inclusão social, ou seja, comunidades menos favorecidas, né? Onde a gente leva não só a oportunidade do trabalho, mas, em primeiro lugar, a oportunidade do aprendizado para aquele ofício. E aí é um grande risco, porque depois que aquela comunidade está formada, ela pode servir para a refazenda ou para outras pessoas. Mas isso faz parte do DNA, né? A gente não pode exigir que seja só nosso. Quantas mãos de obras a gente não treinou ao longo de 30 anos e que depois foram trabalhar em outras empresas, e a gente acha que o nosso papel social foi cumprido, né? Enquanto promovedor do negócio, digamos assim, do ambiente moda. Mas eu acho que vale também a gente pensar um pouco do ponto de vista comportamental da moda, que é trazer todos os agentes para esse caldeirão de discussão, né, Camila, Jonas e Bruno? Ou seja, independente se a gente está dentro ou fora, a gente costuma dizer que a partir da primeira peça comprada, você é responsável também. Claro, os que produzem, como é o nosso caso, mais responsável, mas aquelas pessoas que chegam para a gente e dizem: eu não entendo nada de moda, o que é que eu posso ajudar? Não, eu acho que vale a reflexão. Você entende, sim, porque você compra, né? Você consome, e eu acho que está começando um novo momento, que é a consciência, que é essa tal consciência que a gente vem medindo, né? O nível dela. Eu arrisco a dizer que não existe 0, mas existe 1, e aí existe uma jornada para chegar até o máximo possível. E a gente tentar trazer todo mundo para essa discussão, ou seja, quem é menos responsável, mas e quem é mais, o que é que a gente pode fazer enquanto união de forças, e não agentes trabalhando individualmente em torno de um sonho que dificilmente vai ser alcançado. Nossa, Marcos, muito interessante aí esse seu último ponto, e eu vi vocês também, quanta conexão que a gente tem, né? Hoje eu estou aqui nesse papel de facilitadora, mas também venho dessa cadeia circular, né? Através da Oficina Muda, e a gente aqui sempre tem um olhar para fazer do upcycling escalável, né? Porque como a gente atua hoje com grandes players do mercado, a nossa solução tem que ser escalável, porque senão a gente não dá conta de processar tanto resíduo, né? Então, quando você traz, né, a gente já ressignificou nesses últimos anos mais de 300 mil peças, então é nada se a gente olhar para o todo, como o Bruno falou, né, o olhar sistêmico, às vezes a gente fica no nosso negócio, a gente, né, esquece de olhar para o problema como um todo, mas também a gente tem que se orgulhar do que a gente já caminhou até aqui, encontrar sistemas, né, que se acoplam e que se contribuem, né, como até o Jonas falou, que vai estar lançando um aplicativo colaborativamente com outras organizações, isso é muito interessante. E aí a gente fica pensando realmente sobre esse ponto que o Marcos falou, sobre como que a gente traz, né, esse olhar para a sociedade. Eu converso também com muitas pessoas, elas falam assim: não, mas eu não tenho nada a ver com a moda, né? Mas a partir do momento que a gente compra, a gente consome, a gente tem sim a ver com a moda, né? Como que eu me relaciono? Como que eu posso ter uma expressão de identidade, uma expressão de valores por como eu como, por como eu me visto, por como eu consumo, né? Então, eu acho que a moda é uma forma também política da gente estar questionando um pouco desses sistemas que a gente vive e que a gente pode atuar como transformador, né? E aí eu queria entender com vocês, assim, né, como vocês veem isso, se vocês têm percebido mudanças de atitudes da sociedade como um todo, da sociedade que consome, né? Porque depois a gente pode até falar dos que não consomem, mas no primeiro momento de quem consome, como é que a gente consegue trazer essa realidade desse problema que a gente vive na cadeia da moda e como a gente consegue inspirar essas pessoas a também serem agentes de transformação? Camila, é uma ótima pergunta, e eu diria que é a pergunta de $1 trilhão. Porque o desafio é enorme, né? A gente até fez uma conversa prévia aqui e eu comentei que os problemas da moda e da indústria têxtil em geral, eles tocam a todos, literalmente, e quase que integralmente no tempo. Porque ou a gente está de roupa, ou a gente está tomando banho, e aí quando sai do banho põe a toalha, ou vai para o lençol, ou a gente está numa cadeira, tudo isso a indústria têxtil está. Então,
estamos sempre em contato físico direto com os problemas que estão por trás desses produtos. A gente vive, ao meu ver, uma sociedade em que tudo está sempre pronto e cada vez mais. Tudo está a um clique de distância. Então, a gente vai desvalorizando os processos por trás dos produtos. Isso é um problema. E no caso do Brasil, a gente vive um problema ainda maior, que é uma desigualdade tremenda e uma falta de educação, até mesmo para a grande maioria dos que têm acesso à educação formal. Não há uma educação para reflexão, uma educação para o pensamento crítico. E aí fica realmente muito desafiador tirar as pessoas da zona de conforto, instigar as pessoas a ir além da zona de conforto e ver bom, o que está por trás e o que vem depois. Então, é realmente muito desafiador. A minha visão, numa visão mais global, é que a gente vive um momento melhor do que nunca, nesse sentido, especialmente porque a pandemia forçou uma aproximação entre o mercado de capitais e a tal da sigla ESG, né, que no fundo é o propósito que nós todos temos aqui traduzido em modismos, como o Marcos colocou, né, economia circular, ESG, reciclagem, sustentabilidade, ecologia, cada hora é um termo que está na moda, mas por trás disso há uma única intenção. Né? Da mesma forma que há múltiplas religiões e que Buda, Cristo e todos esses seres e divindades cultuados prezavam e pregavam os mesmos valores, a gente tem o mesmo com essas questões envolvendo a sustentabilidade. Esse momento é muito peculiar. Não houve na história nada parecido com o volume de investimentos que há hoje em startups voltadas para soluções para o clima. Né? Do pré-pandemia para hoje, aumentou em 2,5 vezes o volume de investimentos. Estamos falando de algo na ordem de 73 bilhões de dólares investidos em climate tech. Então, não dá para a gente ignorar todo esse movimento, mas também não dá para a gente ficar na ilusão de que, opa, tá rolando, vai chegar no Brasil e tudo vai se resolver. Não, precisamos de esforços proativos, de um trabalho de base. E, ao meu ver, o principal para isso mudar é nós, especialmente nós que somos mais conscientes, e quando eu digo nós, é todos que estão participando deste evento, não só quem está desse lado da tela, mas quem está assistindo também, entendermos o nosso papel de micro-influências. Todos nós podemos passar e reforçar as mensagens a todo instante, especialmente para aqueles que são mais próximos. Né? Então, acho que estar presente não só na hora de comprar e definir se vale a pena ou não, clicar no botão de adicionar ao carrinho ou botar aquilo na sacola e ir para o caixa, mas sempre, a todo instante, conversar sobre. Né? Às vezes pode parecer chato, mas é o necessário. É melhor ser chato e correto do que ser o legal e guardar um monte de verdades para si, porque não vale a pena o esforço. Sim, com certeza vale. E quanto mais a gente demorar para perceber isso, mais vai doer essa percepção. Bom, eu discordo um pouco de Jonas, eu tenho medo de discordar do Jonas, porque ele tem uma retórica maravilhosa e é difícil para mim isso, mas a minha percepção não é de melhoria, também não acredito que seja uma percepção mas quando eu enxergo para a realidade nossa de consumo hoje, de consumir aplicativos que não tem qualquer relação empregatícia, quando eu penso no nosso consumo online, que a gente compra um cotonete com frete grátis na nossa casa cheio de papel e plástico embrulhado, a nossa forma de consumir aplicativos de comida que mais do que comida tem embalagem, e muito menos essa relação pós-pandemia, que a gente imaginou que seria uma relação amor, pode estar a gente está com uma guerra pós-pandemia. Eu posso falar pós-pandemia, né? Mas então a gente está com uma pós dentro da pandemia. Então eu não tenho essa percepção de melhoria enquanto relação humana. Então por isso, e também não acho que eu devo esperar isso,
O que eu acredito é que o trabalho tem que ser feito, sim, de miudinho em miudinho, óbvio, eu acho que isso é inquestionável, senão eu não acreditaria no voto, por exemplo, é um de um em um. Mas quando a gente tem grandes negócios, grandes que são responsáveis pelo consumo de matérias-primas de uma maneira avassaladora, que a visão tá neles, né? A gente vê casos de diversas empresas que trabalham com trabalho escravo e ainda assim a gente consome. A gente está falando e eu sei que vocês também consomem, a gente segue consumindo, enquanto sociedade a gente segue consumindo produtos sem ter certificação qualquer sobre de onde veio aquele tecido, de onde veio a plantação de arroz, de café, o escambau. A gente não tem essa consumo de maneira correta, né? A gente está falando de moda, mas eu imagino que o desafio envolva todos os lugares, né? Porque o meu medo é de quando a gente cai nessa visão do consumir apenas, a gente vai cair naquele papo de que fazer xixi na hora do banho economiza água, enquanto a turma do agro está consumindo uma maioria esmagadora da nossa água. Então, eu acho que a visão tem que ser para os grandes, primeiro, antes de tudo, tem que ser para os grandes. Como é feito isso? Como eles trabalham para limitar, para certificar-se que essas pessoas estão, de fato, trabalhando de maneira ética, tanto com pessoas quanto com o meio ambiente. E aí, sim, a gente vai ser obrigado a consumir de uma maneira consciente. Porque hoje, quando a gente fala de ESG, pô, é moda. É moda. ESG hoje é moda. E só tem muita grana hoje porque todo mundo está falando isso. Então, se você espera receber aporte, se você espera investir, hoje se tem o ESG ali na bolsa, tem brilhinho a mais, sabe? Eu tenho medo de isso passar e esse investimento deixe de ser, de alguma forma, marqueteira e para ação de fato, como é realizado, ser ignorado. Então, eu tenho medo que isso seja apenas uma subida de uma empolgação com SG e que na sequência a gente não tem essa continuidade. Eu fui meio negativo, mas eu sou positivo. Eu só tento olhar para o problema, vou trazer para o meu lado. Eu falei que aqui talvez enviesada, né? Eu trabalho, meu grande sonho é transformar uma unidade prisional em modelo de ressocialização. Eu faço isso há alguns anos. Eu não consigo trazer um empresário dentro da minha cidade que tem o mesmo desejo, a mesma responsabilidade de trabalhar com ressocialização, porque a gente é embutido de 1000 preconceitos. Então, é uma luta árdua de anos e décadas, mas eu acredito que a gente... Tá boa essa discussão, né, Camila? Eu vou parafrasear o meu conterrâneo aqui, Ariano Suassuna, dizendo que o pessimista é um chato, um sonhador é um tolo, ele prefere ser um realista esperançoso, né? Mas eu acho que, assim, concordo com os dois, tanto com o Bruno como com o Jonas, e o que eu tenho visto aqui, pós-pandemia e agora com essa guerra, a gente está vendo tudo mais acelerado, ou seja, as coisas erradas estão mais erradas, as coisas que já eram boas estão ficando mais boas ainda. E eu acredito num cenário que se põe um campo aberto, para que as coisas aconteçam. E tomara que prevaleça as boas energias, né? Essas coisas boas que estão surgindo, mesmo com o agravamento das ruins, né? Mais lixo, mais desperdício de água, mais desperdício de roupa, que é o nosso tema, e por aí vai. Aqui na Refazenda, a gente já sofreu muito na pele, vocês imaginam, ao longo desses 30 anos, e eu posso falar com autoridade porque parte da coisa errada veio da minha parte, né? Eu vim de fora, vim do mercado com essa visão de que a gente precisava cortar custo, aumentar volume, saca? Ter um planejamento estratégico para crescer, como o mercado estava acostumado a investir há 5 anos atrás, né? Nessa ideia de volume, pouco custo e tal. E Magna, a fundadora, por outro lado, dizia: a gente vai quebrar, mas eu vou dar o caminho livre para você seguir. Dito e feito, a gente quebrou e eu estou contando a história porque o DNA era muito forte. Então a gente voltou para o propósito, respirou fundo, negociou com todos os fornecedores, e hoje eu não tenho nenhuma vergonha para falar isso, até porque fui eu que fiz, né? E a gente hoje está vivo e está celebrando o DNA da marca, que fez com que a gente
quebrasse, não só uma vez, mas pelo menos umas duas, levantasse a cabeça, respirasse, e hoje em dia pudesse estar aqui para contar essa história, né? Nós somos um negócio, não é mistério. No final do mês, a conta tem que fechar no azul, mas também tem que fechar no azul o impacto social e também tem que fechar no azul o impacto ambiental, igualmente equilibrado, né? Isso é o SG verdadeiro para a gente, né? E não adianta eu falar bonito e vender pouco, porque quando for no final do mês eu não vou pagar minhas contas, e também não adianta eu vender muito, ter uma margem grande e não dividir com a sociedade e com o meio ambiente, que eu vou quebrar do mesmo jeito, né? E eu acho que isso é a grande lição, sabe? Ainda bem que eu pude ir lá e voltar e ver, eita, é verdade. Essa fórmula que o mercado da moda está acostumada, ela é insustentável. Tanto é que a minha mãe falava, ó, eu vou contar aqui nos dedos quantas marcas nasceram junto com a gente, foram até o topo, se acabarem a gente está vivo. Por que a gente está vivo? Porque a gente entendeu que precisa ter uma margem menor, a gente precisa dividir mais, e é assim a vida. Quem quiser vai trabalhar com a Refazendo desse jeito, quem não quiser vai procurar outro trabalho. Mas demorou para a gente chegar nessa forma. E hoje a gente é pé no chão no sentido de que o nosso negócio é menos lucrativo financeiramente do que todos os meus concorrentes, né? E eu não posso brigar com eles por esse objetivo, que eu já sei que não dá certo, né? E eu também não posso me fazer de marca sustentável, porque senão eu sou levado para um nicho que a galera olha como hippie e não como chique. E eu quero ser visto como chique, e também entrego o hippie. Mas, em primeiro lugar, eu preciso, né, mostrar que eu também tenho design, que eu também tenho modelagem inovadora, que eu tenho um tecido bacana, certificado, mas que cai bem, se comporta com o meu clima tropical aqui, pernambucano e etc. Então, acho que essa experiência é válida porque eu senti na pele o que foi que o mercado está acostumado a cobrar, mas também senti na pele o que é quando a conta chega, como ela é cara. Nossa, nossa, como pulsa esse assunto, né? Que coisa interessante. E ouvindo vocês, né, eu fico pensando e traduzindo aqui um pouco que as relações elas estão muito desequilibradas, né? Então, quando vocês falam sobre investimento, sobre mudança cultural, sobre um olhar de excessos, é que a nossa relação ela está em desequilíbrio, seja na relação da forma de trabalhar, seja na forma de consumir. Então, o desafio ele se torna enorme porque é uma mudança de comportamento que a gente precisa promover, né? E a mudança de comportamento ela não acontece do dia para a noite, ela vai se tornando. E uma coisa interessante, até que eu ouvi essa semana, estava ouvindo o podcast do Mano Brown com a Glória Maria, e ela falou assim, cara, quem faz não tem tempo de falar. E eu acho aqui, olhando para vocês, eu vejo assim nitidamente como que vocês fazem, como que a gente faz, e aí ter voz, né? A gente faz para falar, a gente não faz porque a gente quer um selo, a gente faz porque a gente acredita, né? E o Marcos falando quando se desconecta do propósito, como que isso se desescarrilha, né, no meio do caminho, porque as pessoas se conectam com a gente pelo propósito. Então, eu acho que isso assim é o predecessor de tudo, é o propósito, né? Pelo que a gente se conecta. E aí, entrando ainda um pouco nesse assunto polêmico, né, que a gente falando né, do olhar para o consumidor, e quando a gente pega o retrato do Brasil, né, e a gente fala de sustentabilidade para uma camada muito pequena de pessoas, né, porque a gente fala de sustentabilidade para uma camada de pessoas que conseguem consumir, que tem consumo consciente. Como é que a gente fala disso para a base da pirâmide, né? Que quando a gente olha, né, até na fala aí do Jonas, hoje a gente é um país muito desigual. E como falar de sustentabilidade para as pessoas que não consomem? Vocês têm visto coisas por aí, vocês têm feito coisas. Como é que vocês olham para essa questão? Eu não posso começar respondendo, eu aprendi na última questão. Você abriu o microfone, a fala é sua, Jonas. É que para mim, assim, vamos lá. Então, já que eu vou começar, tomara que o Bruno não discorde. Brincadeira, Bruno, sua discordância foi excelente, agregou muito e eu concordo com você, tá? Deixando bem claro. O nosso foco sempre foi o mercado B2B, ou seja, a gente vendendo para empresas. Algumas dessas empresas acabam
depois repassando essa mensagem para o público delas, e a sustentabilidade acaba chegando no povão, né? Um exemplo é o trabalho que a gente faz com o iFood, né? A gente tem as mochilas de delivery que são descartadas e que, teoricamente, seriam incineradas ou iriam para um aterro sanitário. A gente desenvolve novos produtos a partir deste material que seria descartado, empregando mão de obra tanto de egressos do sistema prisional quanto de costureiras da periferia, com uma remuneração justa e etc. Esse projeto foi divulgado em uma ação de ativação do iFood no BBB. Ou seja, e aí nessa ação, um dos caras do Big Brother, isso foi no ano passado, se eu não me engano, um dos participantes recebeu uma refeição nessa sacola, olhou, pegou, leu, falou, cara, que legal, isso aqui deve ter sido feito por aquela mochila dos entregadores. E leu exatamente a nossa tagzinha. Então, assim, o propósito da Retalhar, que é, no fundo, um propósito comum a todos nós, com algumas especificidades, mas é esse propósito do bem comum e, principalmente, a possibilidade prática desse propósito, foi levada para não sei quantos milhões de brasileiros. Isso já é alguma coisa. Mas, de fato, sempre nos incomodou ficar restritos ao mercado B2B. Isso dá para chegar no B2C, muitos dos produtos que a gente faz acabam sendo doados para organizações parceiras, a mochila que a gente faz a partir da calça é doada para uma escola da comunidade apoiada pela empresa. Isso vai também com um viés pedagógico, mas a gente sabe que precisa chegar no B2C. E daí a importância, né, desse projetão que a gente está participando e tem super orgulho em falar e reforçar, porque a gente vai levar ao público não só os pontos de coleta e essa possibilidade de um descarte correto das suas roupas, se é que existe descarte correto, porque correto mesmo é não ter fim, né, para uma roupa, a roupa tem que ter futuro, a gente vai levar informação também, porque tudo isso se materializa em um aplicativo onde, além da geolocalização dos pontos de descarte de roupas e ponto de venda de produto reciclado, a gente tem também um blog para divulgação não só das iniciativas de todos os parceiros, e aí a gente tem entre parceiros tecelagens, confecções, os grandes operadores de varejo. A gente também leva conteúdo mais técnico e explicativo. O que é a economia circular? O que está por trás disso? Quais são os conceitos que as pessoas estão falando por aí de uma forma até leviana, né? A gente não quer que aconteça com a economia circular, com esse conceito, o mesmo que aconteceu com o conceito do sustentável. Nos últimos anos, como tudo pode ganhar o adjetivo sustentável, todo mundo pode chamar qualquer coisa de sustentável, então nada é sustentável. O conceito se esvaziou. Então, a nossa aproximação nesse momento vem muito com esse aplicativo, que permite ao consumidor final se engajar e participar proativamente desse esforço de fechamento de ciclo. Porque a gente já sabe que muitas das roupas que são vendidas por aí não têm condição de serem recicladas pelas características da matéria-prima, mas tantas outras têm e estão indo parar em aterros, em lixões, no deserto do Atacama, em última instância o microplástico que vai parar nos oceanos. Então, é sobre isso que a gente vai trazer tanto informação quanto esse espaço para o engajamento e participação das pessoas, que é super importante, porque a inércia não vai levar a lugar nenhum. A gente precisa que as pessoas estejam conscientes da importância delas fazerem um esforcinho para direcionar as coisas para o rumo certo. Complementando aí o que o Jonas falou, eu gosto muito dessa visão sobre o consumo a longo prazo. Algo descartável. E a moda se tornou descartável, né, nos últimos tempos. Dentro da Chico, começou algo que eu fiquei feliz esse ano, que é a nossa etiqueta agora tem o ano que foi fabricado aquele produto. Porque eu quero que ele olhe daqui a anos e fale, putz, que bacana, foi produzido lá em 2022, eu estou usando essa camiseta até hoje, porque ela tem qualidade para tal.
E eu acho que quando a gente fala em consumo consciente, está atrelado também ao tempo de consumir aquele material. E tem o que o Marx falou antes, que eu acho lindo também, e também parte daí a minha preocupação quando a gente vê SG caindo no mercado. Vamos partir pelo princípio que o mercado capitalista é um problema. Imaginar uma sociedade capitalista de consumo de alguma forma, um problema. E quando a gente vê caindo nas graças o ESG, eu não consigo entender a fala de altos lucros com, com essa construção mais, sabe? Porque justamente é uma distribuição maior. As empresas são utilizadas para ter uma distribuição. Ter uma diferença de salário entre o dono do negócio e o menor dos salários cada vez menor. Ainda assim, ele está feliz ganhando dinheiro, porque a gente está falando de muitos e muitos e muito acima. O que a gente tem que entender é que a gente precisa reduzir essa distância. E aí, quando a gente vai falar com a base, né, o ponto da Camila é para aqueles nem consomem, a gente vive num país daqueles que não consomem nem saneamento básico. Dirá, né, e tendo a moda como um espaço de pertencimento, de quem eu me mostro quem eu sou. Então, eu não dou oportunidade para que essa pessoa fale quem ela é através da roupa, eu não dou nem saneamento básico para ela. Então, essa distância precisa ser reduzida. Essa pessoa ali de baixo precisa começar a ter grana, precisa consumir, ela precisa gerar esse consumo, seja na comunidade dela, seja ao seu redor. E hoje a gente não dá espaço para isso, porque aqui nessa ponta aqui de cima está cada vez mais anda acumulando. A gente vê, não me engano, na pandemia a gente teve ainda um distanciamento entre os mais ricos ficaram mais ricos, ficaram mais pobres. No início da pandemia, com poucos meses, os mais ricos recuperaram o que eles perderam com 10 meses. E os pobres vão demorar 10 anos para chegarem onde eles estavam pré-pandemia. Então, a gente também está falando de relação trabalhista, a gente está falando também dessa discrepância entre o poder de compra de cada uma dessas figuras. Bom, aqui na Refazenda, só para dar um exemplo pequeno, por enquanto, a gente criou um programa chamado Realce, que foi inclusive reconhecido como inovador pela ONU Meio Ambiente, onde a gente ressignifica peças com história de vida, em outras palavras, peças de refazenda, por enquanto, tá? Que foram usadas, e aí, quando a gente abre essas oficinas, as clientes trazem essas peças, e a gente tem um menu de serviços onde a gente ressignifica a peça, né? Serviço, a gente faz uma nova peça a partir de uma que já foi usada, estendendo o tempo de vida desse produto. O tempo de vida médio dos nossos produtos já são de 5 a 10 anos, e a nossa intenção é que dobre o tempo para 15, 20 anos. Né? E qual é a diferença entre isso e ajuste, por exemplo, oficinas de conserto? Algumas pessoas perguntam, que a oficina de conserto ou ajuste, ela tem uma sobrevida curta. Toda vez que você faz um pequeno ajuste na peça, você só usa de 6 meses a 1 ano. Quando você faz uma peça nova a partir de um existente, você tem uma nova vida para aquele produto. A gente ainda está testando isso, tá? A gente precisa de muita tecnologia e a gente acha que é possível escalonar, porque a gente já tem o MVP disso pronto. Então, a gente já ressignificou pelo menos 500 peças, né? Vezes todas as possibilidades. Se a gente tivesse isso informatizado, a gente poderia até ser um banco de dados para quem quisesse também fazer, né? Mas pensando, respondendo a tua pergunta, Camila, pensando a nível global, eu trago um exemplo muito rico na minha cabeça, do último World Resources Forum, né, o Fórum de Recursos Globais que a gente participou na Suíça, um pouco antes da pandemia, um chinês respondendo exatamente a tua pergunta sobre um cenário da China. E ele disse, a primeira questão é social, a gente precisa distribuir renda na China, igual como no Brasil, né? Fazer com que uma parcela tenha poder para entrar no jogo do consumo. Então, isso é médio e longo prazo. E quando isso acontecer, como é que vai ser? A indústria, em paralelo, lá não era focada em moda, mas era no geral, né? Mas eu sempre tento trazer a coisa positiva para a moda por causa do lado comportamental, ou seja, o lançamento das tendências que vem pela frente pela moda, né? E eu lembro bem de chinês dizendo, primeiro gerar renda, né? Trazer uma parcela da sociedade que não tem vez para poder entrar no jogo do consumo,
poder consumir. E o segundo é, quando essa galera começar a poder consumir, o que é que vai estar disponível na prateleira, né? E lá eles estavam pensando nos carros elétricos. E ele fazia o seguinte paralelo, que ela assim, ó, em 10 anos a China vai botar alguns milhões de pessoas da classe C para a classe B. E quando essa galera entrar na classe B, a moda, ele usou essa palavra, vai ser veículo elétrico. Então o cara vai se sentir atraído pelo elétrico e não pelo combustível, né, convencional. E eu acho que a gente pode pensar nisso, mais uma vez, quando eu chamo todos os agentes, sociedade, poder público, empresariado, etc., é para pensar numa estratégia de longo prazo a nível Brasil, né? Onde a gente possa pensar, em primeiro lugar, sempre no social, porque a gente precisa distribuir renda, e em segundo, quando a gente tiver mais agentes com poder de consumo, que tipo de roupa essas pessoas vão poder comprar? Imagina se a gente tem mais peças feitas com mão de obra digna e fruto de uma inclusão social, como o Bruno faz hoje em dia, por exemplo, né? Com tecidos que agridam menos o meio ambiente, etc. Então, a gente vai estar conseguindo atuar em vários fatores dentro da mesma solução, mas, repito, eu não vejo isso se não for médio e longo prazo. Nossa, quantos insights, né? Porque a gente sai de uma questão e vai para o... Não tem como olhar sem a gente ter o olhar sistêmico, né? Vai até uma questão de política e o assunto se torna muito sério e polêmico. Mas, assim, eu anotei duas coisas que eu achei muito interessante da fala de vocês, né? Primeiro, assim, como solução, não tem como a gente não tratar essa questão da pirâmide que a gente vive se a gente não tiver uma distribuição correta de renda, então trazer poder, né, de compra para essas pessoas. E aí, a segunda coisa é o processo educativo, né? Porque quando eu resumo tudo que vocês falaram, a gente é agente, nós somos agente de educação sobre esse olhar sustentável. Então, assim, é muito legal, Jonas, você estar usando a TV aberta, né? A TV aberta, para a gente poder falar mais sobre esse assunto e ele não ficar com um distanciamento muito grande. Lá na Muda, para vocês terem uma ideia, há 1 ano e meio atrás, a gente fez uma parceria com a Rede Asta, né, que traz empregabilidade para o artesanato, e a gente recebe muito resíduo têxtil. E uma das formas que a gente faz para apoiar esse processo é fazer a distribuição de tecidos. Hoje, a grande empresa, assim, a Farm, 80% da nossa recepção de matéria-prima vem da Farm. Então, a gente distribui para essa cadeia de artesanato, as mulheres criam esses produtos, né? E a gente, como Muda, apoiando, a gente trabalha no B2C, oferecendo esses produtos para pessoas, né, para as nossas próprias lojas, né, e aí já vai para o B2B, e também para empresas. Então, assim, uma forma que a gente tem de estar atuando é oferecendo essa matéria-prima para essa cadeia de artesanato, né, usando essa mão de obra, que é uma mão de obra maravilhosa e que muitas vezes a gente não pode se apropriar, né, até porque tem a questão tão polêmica do trabalho escravo, né, que condições que as pessoas trabalham. Então, é um assunto também muito delicado, mas hoje a gente distribui para essas mulheres e a gente coloca parte dos produtos dela nas nossas lojas, a gente leva alguns produtos para a gente vender no B2C, justamente para a gente atuar na equalização da renda, né? E no processo educativo de mostrar o que funciona para vender, o que não funciona, porque muitas vezes também a gente desenvolve produtos que dependendo de onde ele é comercializado, ele não tem um apelo comercial. Então, esse também tem, como o Marcos falou, eu não quero ser confundido como uma roupa de hippie, né? Às vezes, dependendo da educação, da forma como a gente olha o produto, a gente confunde aquilo ali com alguma coisa meio hippie, e aí você tem um poder, né, de comercialização interferida. Então, muito, muito interessante, né? É um assunto aí que eu acho que a gente teria uma semana para falar, porque ele é muito rico, ele está sendo visto agora, eu acho, apesar das polêmicas, eu acho que sim, a gente está tendo mais voz, sim, a gente está conseguindo se espalhar numa velocidade maior, sim, eu estou conhecendo mais pessoas como vocês que fazem iniciativas como essas. Há 3 anos atrás eu conhecia muito pouco, então eu acho que muita coisa foi surgindo, a gente inspirando gente a fazer, né? Isso é maravilhoso, que de alguma maneira a gente está trabalhando para mudar assim o comportamento
sobre esse ponto da indústria da moda, né? Nas relações trabalhistas, nas relações de como a gente produz, na relação de como a gente descarta e a gente reaproveita os produtos. E eu queria pedir para vocês, porque a gente está chegando agora no final, né? Se vocês pudessem deixar uma palavra, uma frase, uma dica para quem está nos ouvindo, né? Assim, ou um resumo, qualquer coisa, né? Para a gente fechar a nossa mesa, que eu ficaria aqui com vocês mais a tarde inteira, mas o nosso horário está finalizando. Então, eu queria ouvir um fechamento de cada um de vocês. Sem disputa para falar, gente, sem disputa. Eu nunca sei se a minha internet está ou se a gente está demorando mesmo para começar a fala. E, de fato, assim, é muito difícil começar deixar uma palavra, uma frase. Não, eu só queria agradecer. Eu acho que se eu posso deixar, talvez, um ponto comprem Chico Rei. A gente faz de uma maneira muito bacana. Comprem produtos de pessoas que estão labutando por isso de uma maneira que estão, porque essa luta não é simples, mas é gostosa. A gente faz porque a gente acredita mesmo. A gente tem propósito para caralho, acredita no que a gente faz e não é uma dor trabalhar com isso. É um sabor, ver mudanças pequenininhas que sejam. Então, pensem na hora de consumir e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter pessoas para trabalhar com os grandes, para cobrar isso de grandes negócios, a gente possa mudar esse nível, não só aqui no nosso país, mas de maneira global. Obrigada, Bruno. Eu já estou agradecendo, eu não falo mais nada. Então, só queria agradecer também você, Camila, agradecer Jonas, Tailane, Camila, Marcos, obrigado aí pela companhia. Foi divertido, uma pena ter pouco tempo para essa discussão. Estava dando um tempo, como eu fui o primeiro em todas, não queria monopolizar. Mas vamos lá. Minha mensagem final, eu gostaria de resgatar um conceito muito importante que a gente pouco reflete. Economia. A gente foi educado a entender a economia como algo já pré-definido, como um subsistema da sociedade e pré-determinado, como se fosse um universo dentro do universo social. E acho que a gente deveria começar a exercitar, refletir e praticar a economia como uma ferramenta criada por nós mesmos, por esse grande sistema social, com o objetivo de equilibrar as trocas entre a sociedade e o meio ambiente. Só que nos enxergando como agentes fundamentais para esse sistema ter a cara que ele tem e a cara que ele virá a ter. Porque às vezes a gente acaba se distanciando muito da economia, fica falando do mercado como algo, né, é até normal a gente falar do mercado como um substantivo concreto e que chega a ter sentimentos. O mercado aceita certas coisas, não aceita, rejeita. Isso desagradou o mercado, você vê as manchetes por aí. E, na verdade, isso desagradou uma parcela muito importante para movimentar, no curto prazo, um volume exorbitante de dinheiro. Mas essas movimentações de volumes exorbitantes, em última instância, elas dependem das micromovimentações que cada um de nós faz todos os dias. Porque se todo mundo parar de comprar de uma marca, de repente, e quando eu digo se todo mundo, na verdade, para manter a coerência com o teor do que eu estou falando, se cada um parar de comprar de uma marca de uma maneira coordenada, os investidores vão imediatamente parar de investir nessa mesma marca. Então, o poder de influenciar o que o mercado ou os grandes investidores vão fomentar ou desfomentar, desinvestir, desestimular, está nas nossas mãos. Né? Então, é sempre lembrar que cada produto que a gente compra, a gente está validando
tudo o que está por trás daquele produto, né? E a gente trouxe uma série de exemplos. Como essa empresa trata os seus colaboradores, que políticas elas têm, que benefícios ela tem, qual é a razão salarial entre o CEO e a pessoa que tem o menor salário, que faz um trabalho mais de chão de fábrica, a embalagem, o transporte, tudo, tudo. Mesmo sem saber, mesmo que a gente evite saber, quando a gente pôs a mão no bolso e comprou, a gente validou. Porque todo esse sistema foi estruturado para vai funcionar assim, 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 eu vou cobrar tanto, e quando o consumidor comprar, ele vai me dar a margem de contribuição unitária que eu quero ter. Então, toda vez que você compra, você está falando, é isso aí, amigão, continua assim. Eu não tenho ideia de como você faz, mas pode continuar, porque se depender de mim, o dinheiro que eu conquistei com o meu suor, eu vou colocar nesse seu produto do jeitinho que você está fazendo. Então, a minha última mensagem seria essa. E vamos entender que, enquanto consumidores, todos nós somos investidores. Então, seria isso. E aí, um super obrigado a você, Camila, pela mediação, a equipe Humanizadas, desde o primeiro contato, foi tudo fantástico, e acho que esse evento encerra um ciclo e abre um ciclo muito maior para muita gente. E obrigado aos companheiros aí, debatedores. Foi muito rico. Eu adoraria ter muito mais tempo para a gente ficar trocando. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades, mas foi demais. As visões que vocês trazem são muito enriquecedoras mesmo. Obrigado a todos. Bom, estendo aqui o agradecimento a todos, desde já. Uma honra para a Refazenda fazer parte desse painel. Eu estou representando a família Refazenda aqui. Segundo ano já que a gente participa da pesquisa Humanizadas. Melhoramos de um ano para outro. Super importante esse compromisso de manter, né, a avaliação. Convido a todo mundo também a dar uma olhada no nosso relatório de impacto socioambiental. Acabamos de lançar publicamente ontem, nosso primeiro, mesmo sem ter capital aberto, sem ter grandes investidores. Quer dizer, temos pequenos investidores, mas não nos cobram isso, e foi um desafio interno a gente colocar mais uma vez a cara à tapa para mostrar o que está acontecendo aqui dentro. Transparência desde sempre, desde pequeno. E estou muito orgulhoso de ter feito esse projeto. Convido a todo mundo a dar uma olhada lá no nosso site depois. Tá? E acho que vale a pena a reflexão que eu aprendi desde cedo aqui na Refazenda, mais uma vez com a minha mãe, que ela diz assim, ó, não importa o caminho do bem. E esse bem pode ser dito com várias palavras, né, com vários adjetivos: sustentabilidade, equilíbrio, impacto positivo, valor compartilhado, ESG, etc. Ela diz sempre aqui, repetidamente, se você for pela convicção, porque você acredita, ótimo, né? Melhor ainda. Você vai quebrar a cabeça, vai tropeçar, cair, levantar, e você vai continuar buscando o objetivo do valor compartilhado. Se for por conveniência, pode ser também, ou seja, a gente está começando a ver alguns greenwashings da vida que começaram para ser marketing e terminaram continuando pelo caminho do bem porque viram que valia a pena, né? Ou pelo constrangimento, né? A gente está vendo muita gente grande, principalmente, ressignificando a vida, né? Pô, já fiz grana e agora preciso deixar um legado para a sociedade. E que legado é esse que eu vou dizer? Então, também seja bem-vindo, seja pelo constrangimento. Não tem problema. O importa, mais uma vez, é que dê no caminho do bem, no final das contas, né? Acho que todas as energias valem sem querer criticar qual é a melhor ou qual é a pior. Então, super obrigado aí, Jonas, Camila, Bruno, todo o pessoal da Humanizadas, Camila, Tailane, da tradução. Super enriquecedor, e já fico aqui na expectativa para a próxima vez que a gente vai se encontrar. Grande abraço a todos. Ai, gente, que alegria! Nossa, eu estou com borboletas no estômago, né? De saber que existe tanta gente bacana como vocês, né? Atuando conosco nesse mercado. É desafiador, mas, assim, eu tenho uma frase meio clichê, mas eu adoro, né? Que a gente pratique a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Porque às vezes a gente fala muito e faz pouco. A gente diminui esse gap da fala e da prática. E aqui a gente tem muita prática. Meninos, depois a gente vai continuar. Eu quero trocar muito com vocês. Acho que o nosso, né, oficina muda com vocês, tem muita sinergia. Quero agradecer a presença de vocês, de todo mundo, da Camila, da Tailane,
de todo mundo que está trabalhando aí para que do Marcos, para que esse nosso evento seja maravilhoso. Eu estou impressionada, assim, né, com a organização, com o cuidado, com o carinho, desde o primeiro momento. Então, muito obrigada. Agradecer a vocês também que estão assistindo a gente. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para a visão de vocês, ou para que vocês se inspirem, né, a trocar mais com a gente, ou atuar amanhã em alguma coisa, que a gente possa sair dessa conversa diferente do que a gente entrou. Quero agradecer também aos apoiadores e patrocinadores do evento e a Humanizadas, de uma forma muito especial, por eu estar aqui representando a Oficina Muda. E para vocês que querem assistir, né, mais um bate-papo, mais uma mesa, é só voltar lá para o auditório, que já já a gente começa na próxima programação. Um beijo afetuoso. Meninos, foi maravilhoso estar com vocês. Bruno, Marcos, Jonas. Estou muito melhor do que eu entrei. Obrigada. Tchau, tchau. Prazer.